Pessoal, boa noite. Então, a aula de hoje vai ser sobre flexão simples. Vamos dar continuidade ao assunto que foi abordado na aula anterior. Eu vou dar uma revisada no conteúdo teórico e depois vou resolver um exemplo similar ao exemplo que foi feito na aula passada. Então, flexão simples, né? É a solicitação interna mais comum. O elemento estrutural em que a fricção simples atua é denominado de viga, e é onde as cargas normalmente são aplicadas perpendicularmente ao eixo geométrico. Verifiquem no desenho aqui, né, as setas atuando, que representam as cargas, estão atuando perpendicularmente ao eixo geométrico. E para que ocorra a flexão simples, tem algumas regrinhas, né, tem algumas implicações. A primeira delas, as cargas devem estar no plano π. Esse plano π, ele é um plano formado por dois eixos, né? Nesse caso, foi feito a denominação dos eixos de forma tridimensional, eixo x, y na vertical e eixo z. Esse plano π, ele é formado aqui nesse exemplo pelos eixos y e z. Então, essas cargas têm que estar contidas nesse plano. Elas podem ser verticais ou elas podem ser horizontais, paralelas ou perpendiculares ao plano π. 2. Um dos eixos principais, centrais da seção, deve estar contido no plano π. Então, um dos eixos da seção transversal dessa nossa estrutura, denominada viga, precisa estar contida no plano π. Aqui, por exemplo, eu tenho uma viga biapoiada e uma seção transversal retangular que representa, então, o corte dessa viga aqui. Essa seção transversal, se a gente colocar ela na posição, né, na posição de corte dessa estrutura, ela vai estar contida, então, no plano π. A terceira condição é que as seções transversais precisam ter simetria em relação a um eixo vertical, como, por exemplo, algumas seções aqui. Seção retangular, seção I, seção U, seção Y, seção cantoneira, né? A fórmula que define, então, tensão normal de flexão é igual ao momento fletor, né, normalmente máximo dessa seção, sobre o momento de inércia da seção transversal, vezes uma determinada distância. Essa distância, quando a gente quer determinar a tensão máxima de flexão na compressão ou na tração, vai ser justamente a distância entre a linha neutra e a fibra mais tracionada ou mais comprimida dessa seção transversal. Essa escrita aqui, no caso I sobre Y, também pode ser chamada de W, que corresponde ao módulo de resistência à flexão. Então, W igual a I sobre o Y máximo, né? O Y é a distância até a fibra mais tracionada ou mais comprimida. Esse valor de W, esse módulo de resistência à flexão, ele define ele é um parâmetro para definir quão resistente a flexão é a nossa seção transversal. Ou seja, quanto maior o valor de W, mais resistente, mais eficiente é a seção transversal no combate à tensão de flexão. Esse valor de W para perfis metálicos é um valor tabelado. Então, algumas hipóteses também para aplicação dessa fórmula. O eixo geométrico da viga deve ser reto, ok? O material da viga tem que ser considerado ideal, ou seja, um material homogêneo. As deformações ou deslocamentos são considerados muito pequenos e no regime elástico, ou seja, a lei de Hooke tem validade para esses exemplos em que a gente determina a tensão de flexão. Então, vamos para o nosso exemplo. Nesse exemplo, a gente vai calcular para essa viga aqui abaixo as tensões normais de flexão máximas, ou seja, tensões na compressão e na tração máximas, e posteriormente fazer uma representação. Então, aqui tem essa nossa viga e aqui o perfil da seção transversal. Conforme na aula passada, a gente tinha separado a resolução de um exemplo, de um exercício como esse, em 5 etapas.
A primeira etapa, determinar o momento máximo. Segunda etapa, localizar a linha neutra na seção transversal. Terceira etapa, determinar o momento de inércia da seção. Quarto, calcular as tensões normais máximas de tração e compressão. E quinto, realizar então a representação gráfica. Eu vou resolver com vocês, seguindo todas as etapas pertinentes. Então, etapa 1, determinar o momento máximo. Vou copiar aqui a nossa viga. Acho que faltou a carinha aqui. Vamos ver se foi tudo. Foi. Então, aqui a gente tem a nossa viga. A primeira etapa no exercício como esse, então, é determinar as reações de apoio. Vou botar aqui, ó, reações de apoio. Eu não tenho nenhuma força horizontal, então só vou ter reações verticais. E eu vou chamar o apoio da esquerda de apoio A e o apoio da direita de apoio B. Apoio B. Pessoal, eu vou fazer essa resolução de forma bem rápida. Então, peço para vocês, nesse momento, se quiserem, pausem o vídeo, tá? E resolvam com o tempo que vocês acharem necessário. Sem problemas, tá, pessoal? Então, aqui, deixa eu só colocar aqui o símbolo de um somatório. Eu vou fazer o seguinte, o somatório dos momentos em A igual a 0. E vou considerar o sentido anti-horário como positivo. Então, eu vou ter 10 VB menos 25 vezes 10 vezes 15 vezes 5, momento devido à carga distribuída de 25 kN, menos 150 vezes 13, igual a 0. Então, o valor de VB é igual, só um minutinho que eu vou calcular aqui junto com vocês, 25 vezes 10 vezes 5, 150 vezes 13, dividido por 10. VB igual a 320 kN. Agora, eu vou fazer o somatório das forças em Y igual a 0. Então, eu tenho aqui VA mais VB, que são forças viradas para cima, menos 25 vezes 10, vou colocar direto aqui 250, que é 25 vezes 10, menos 150. Consequentemente, VA mais VB é igual a 400 kN. Então, VA vai ser igual a 80 kN. Então, as reações de apoio foram determinadas. Eu vou colocar os valores. Vou corrigir aqui. Vou colocar os valores correspondentes, né? Aqui o valor de VB. E aqui o valor de VA. Agora, de forma bastante direta mesmo, pessoal, eu vou desenhar aqui o diagrama de esforço cortante. Então, deixa eu só organizar um pouquinho melhor isso aqui. Diagrama de esforço cortante. Vamos inserir aqui. Então, no ponto A, eu tenho um cortante de 80 kN. Se a gente olhar para o lado esquerdo, né, vai de 0 para 80 kN, positivo. Então, aqui, conforme a nossa nomenclatura, a nossa convenção, denominada em sala de aula, a gente representa o 80 para baixo. Se vocês estiverem mais acostumados a representar o cortante positivo para cima, não tem problema, tá? Fica a critério de vocês. Então, aqui, um cortante de 80 kN. Só vou pintar isso aqui de outra cor para não ficar muito vermelho. Vou botar uma cor mais escura e uma barrinha mais escurinha aqui também. Então, tá. Agora, o próximo ponto em que a gente precisa determinar o cortante é aqui no ponto B, imediatamente antes da nossa reação de apoio em B. Então, eu tenho 80 positivo da reação de apoio, menos 25 vezes 10, que é a carga distribuída entre A e B.
Isso vai dar um esforço cortante aqui no ponto B de menos 170 quilonewtons. Eu vou colocar sem unidade de medida aqui, tá, pessoal? Menos 170. Aqui 80 positivo. Então, eu vou ter uma linha, né, reta, que liga o cortante do ponto A no ponto B. E no ponto B, eu recebo uma carga positiva aqui de 320 quilonewtons. Então, eu tenho menos 170, somo mais 320, fico com 150 quilonewtons positivo aqui no ponto B. Então, de menos 170 vai para mais 150 quilonewtons. Esse valor se mantém e aqui na pontinha, que eu posso também chamar de ponto C, se eu preferir, né? Vamos botar aqui o ponto C. Então, esse valor vai se manter 150, porque eu não tenho nenhuma carga atuante entre B e C. Vai se manter 150. E no ponto C, eu recebo uma carga negativa de 150 quilonewtons, ou seja, 150 menos 150 igual a zero. E aí fecha, então, o nosso diagrama de esforço cortante referente aqui à nossa estrutura. Percebam, pessoal, que a gente vai ter um momento máximo situado entre o ponto A e o ponto B, porque eu tenho uma cortante nula. Eu posso equacionar isso ou posso fazer semelhança de triângulos. Eu vou fazer aqui semelhança de triângulos, eu acho um pouquinho mais simples. Então, verifiquem que eu vou ter um triângulo grande aqui, ó, cuja altura desse triângulo vai ser 170 mais 80. Eu só vou redesenhar isso aqui do lado. Vamos botar aqui do lado o nosso triângulo. Esse 80 aqui, ó, a gente bota ele para cá. Então, a gente tem um triângulo assim, ó, com esse perfil aqui, cuja altura vai ser 80 mais 170. Então, 30, 250, né? Até vou conferir aqui. É muita coisa ao mesmo tempo. Perfeito. 250 para uma distância entre A e B de 10 metros. Agora, para eu saber essa distância entre A e o ponto em que a minha cortante anula, eu vou copiar esse triângulo aqui, ó, pequenininho. Estão vendo que tem um triângulo, opa, pequenininho aqui, ó. Esse triângulo pequenininho, eu vou copiar ele aqui do lado, ó. Nesse caso, vai ser um triângulo com uma característica, ó, assim, um triângulo menor. Menorzinho aqui, ó. Se eu espelhar esse triângulo, né, posso espelhar para o lado direito e espelhar para cima, né? Então, eu posso redesenhar esse triângulo da seguinte forma para que vocês tenham triângulos semelhantes um pouco mais coerentes. Então, esse triângulozinho aqui menor vai ter uma altura de 80, né? Altura aqui 80, e uma base x que a gente não sabe qual é a distância. Então, para uma base x metros. X metros. Então, por semelhança de triângulos, 250 está para 80, assim como 10 está para x. Acho que não preciso escrever essa fórmula, né? Da semelhança de triângulos, então, 250 para 80, 10 para x. Eu vou ter 800 dividido por 250, que vai me dar uma distância x igual a 3,2 metros. 3,2 metros. Que é essa distância aqui entre o ponto A e o ponto em que a cortante anula. Agora eu vou desenhar, vou representar, o diagrama de momento fletor, né? Que, querendo ou não, é o nosso diagrama mais importante, porque a gente deseja, nesse momento, determinar o momento máximo. Deixa eu só puxar tudo um pouquinho mais para cima para abrir mais espaço.
Então, vamos fazer agora o nosso diagrama de momento fletor. Eu vou começar do lado direito para o lado esquerdo, do ponto C para o ponto A. Então, no ponto C, por ser uma extremidade, o momento fletor é nulo. Se a gente olhar para o lado direito, não tem nada. Então, no ponto C, o momento é nulo. No ponto B, olhando para o lado direito, eu vou ter um momento referente a essa carga pontual. 150 vezes a distância de 3 metros, que dá 450. 450 é negativo, ó, o momento está para baixo. Então, aqui, agora eu vou fazer, só deixa eu copiar isso aqui para a gente ter uma referência de tamanho de linha. E eu vou colocar uma outra cor aqui para a gente não confundir, botar roxo. Então, aqui eu vou ter o momento. Opa. Esse momento varia linearmente, né? Porque eu tenho uma carga pontual de 0 para menos 450 kN vezes metro. Eu não vou colocar a unidade de medida para não ficar muito poluído o nosso desenho. Então, aqui o momento no ponto B é de 450 kN vezes metro. No ponto A, por ser extremidade, eu vou ter, então, um momento nulo. Do ponto A até o ponto B, o meu momento ele vai variar conforme uma parábola, porque eu tenho uma carga distribuída. Então, para a gente conseguir desenhar essa parábola apropriadamente, vamos determinar o momento quando x for igual a 3,2 metros. Isso olhando para o lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer uma bolinha aqui mais ou menos no 3,2, aqui seria 5, 3,2 mais ou menos aqui. E eu vou calcular o momento nessa bolinha de 3,2 olhando para o lado esquerdo. Então, eu vou até botar aqui, momento quando x for igual a 3,2. Está subentendido que é metros. Então, olhando para o lado esquerdo, eu vou ter a reação de apoio 80 vezes a distância 3,2 e vou ter o momento referente à carga distribuída de 25 kN por metro. 25 vezes 3,2 vezes 3,2 dividido por 2. Isso aqui vai me resultar no momento máximo entre A e B de... Então, 80 vezes 3,2 menos 25 vezes 3,2 vezes 3,2 dividido por 2. Um momento de 128 kN vezes metro. Então, eu tenho um momento positivo entre A e B. Eu vou representar aqui esse momento positivo, o momento máximo, exatamente onde a minha cortante é nula. 128 vai estar por aqui, seguindo a nossa proporção aqui de diagrama de momento fletor. Então, 128 está mais ou menos aqui. E a nossa variação de momento fletor, que varia como uma parábola, né? Pessoal, um pouco difícil de desenhar, de representar isso aqui no PowerPoint, mas vamos ver se eu consigo dessa forma, mais ou menos. Vou ter que dar umas ajustadas aqui para conseguir chegar, então. Mas acho que assim deu ok, né? Então, eu tenho dois momentos máximos nessa minha viga. Um entre A e B de 128 kN vezes metro e um entre B e C de 450 kN vezes metro. Eu gostaria que vocês observassem comigo, antes da gente ir para o segundo passo, qual que é o perfil de deslocamento dessa minha estrutura. O perfil de deslocamento, até vou copiar isso aqui para o lado, para a gente analisar em conjunto. Aqui eu tenho a minha barra. Então, pessoal, percebam, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma carga que provoca uma curvatura aqui, ó, nesse ponto.
né? Eu tenho uma curvatura sendo provocada por essa carga. Então, vou representar essa curvatura aqui, né? Entre B e C, essa viga é uma coisa só. Percebam que mesmo com essa carguinha no final, essa carguinha pode provocar um pequeno deslocamento na extremidade direita, mas ela não é suficiente para que todo esse trecho entre B e C tenha o mesmo perfil de A e B. Eu vou desenhar aqui novamente, ó. Percebam qual vai ser o perfil de deslocamento, uma coisinha assim, ó, que baixa um pouquinho aqui no canto. Esse aqui vai ser o nosso perfil, então, de deslocamento da estrutura nos pontos A, B e C. O que a gente percebe desse perfil de deslocamento? Entre os pontos A e B, né, os pontos onde eu tenho apoio consideramos indeslocáveis, né? Mas entre o ponto A e B, eu tenho uma situação da viga de flexão que gera uma tração na região inferior, vou colocar um T, e uma compressão na região superior da minha viga. Então, se a gente fizer um corte da seção transversal, a partir da linha neutra, a parte superior dessa minha seção transversal vai estar comprimida e a parte inferior vai estar tracionada. Entre o apoio B e o ponto C, essa situação vai se inverter. Por quê? Porque eu vou ter um balanço e nesse balanço, esse balanço vai ter uma leve curvatura para baixo, né? A gente percebe, isso aqui vai ter uma leve curvatura para baixo, ó, vai tender a curvar assim, ó, para baixo. Mas nesse perfil aqui que eu desenhei agora, ó, do que no perfil anterior, uma curvatura para baixo. Então, esse perfil de deslocamento que gera uma curvatura para baixo, gera uma situação inversa de tração e compressão. Percebam que a parte inferior desse balanço está comprimida e a parte superior desse balanço está tracionada. É por isso, pessoal, que quando a gente dimensiona a estrutura para balanços, né, balanços de vigas ou de lajes, normalmente a nossa ferragem fica do lado superior da seção transversal da nossa estrutura, fica do lado superior, porque o aço ele tende a resistir os esforços de tração. E a região superior da nossa estrutura, nos balanços, é que fica tracionada. Combinado, pessoal? Então, entendendo essa parte, a gente passa para a segunda etapa.